Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. E esse episódio tem o apoio da Tal Chá. Então hoje, meu convidado aqui, meu amigo Guilherme, vai tomar um chá também aqui hoje, mas eu fiz uma coisa especial para você que acho que você vai gostar também. Goela Padaria, você já foi lá alguma vez? Já. Então, Goela, eu fui lá hoje, peguei um doce, não sabia o que ia acompanhar bem. Falei, um doce acho que vai bem à noite, né, ali para tomar. E também da Dental Brasil, que também apoia. Muito obrigado a vocês que acreditam nesse nosso sonho aqui. Na Goela agora já começou a vender os panetones, então estão à venda já para quem quiser comprar, presentear, e estão servindo almoço. Então é uma padaria que tem um pouco de tudo ali, né? Você pode tomar um café, você pode comprar pão e também pode almoçar ou comer um salgado, ou o que você preferir. E os doces lá são uma delícia. Já comi, realmente. Parece ser muito bons ali as coisas. E hoje aqui, muito obrigado a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo de aceitar o Obrigado, Zé. convite, de vir aqui compartilhar. Eu sei que a gente tem muita coisa para passar para vocês. Esse podcast a gente sempre traz alguma coisa envolvida em tratamento de pacientes com fissura, então envolve medicina, odontologia, fonoaudiologia, tudo que envolve ali o tratamento que possa somar para os pacientes. E você tinha que vir uma hora, né? Uma hora deu. Demorou, mas eu sei que. É que assim, também se vem todo mundo de uma vez, não dá nem para acompanhar, né? Tem que vir um pouquinho mesmo de cada um. E acompanho você aqui desde quando você chegou aqui. Você vê, já tem quanto tempo que você virou bauruense já? Cheguei aqui em 2018. Nossa, passa rapidão, hein? Passa. Passa super rápido. Vai ser 6 anos agora. E agora virou bauruense, né? Praticamente. Agora sim, agora tá contratado, aí tá de professor, agora não vai mais embora, não. Ninguém vai deixar você ir. Já não queriam deixar você ir antes, Na né? época, né? Agora então, que agora já assinou ali o papel. Ó, eu sei que eu vou servir um chá, porque eles oferecem pra gente aqui, mas eu fiz um chimarrão aqui, ó. Só que você sabe que fazer um chimarrão pra gaúcho Acho que é um. sempre vai bem. É um. Tem que estar bom, senhor. Se tiver ruim, você me fala, eu tento melhorar, você me ensina. Aí vamos ver se. Eu já acho que a água tá Com fria. certeza vai tá bom esse chimarrão. Vamos lá. Eu vou dividir com você aqui, ó. Só tirar o chá, senão vai estragar se passar do Ah, a tempo água tá aqui. boa. Tá boa? Tá bom assim? Tá boa. Eu fervi a água, mas tinha um pouquinho de água ali dentro do. Aqui dentro da garrafa ainda, do chimarrão da tarde, então já tava um pouquinho mais fria já. Valeu? Ótimo. Moída grossa. Uhum. Eu compro hoje em dia tudo lá em Porto Alegre do Maicon, lá do Ponto da Erva Mate, no Eles Mercadão. vende lá. Olha a cor da erva, verdinha. Colheu ontem, ó. Gaúcha. Renato, chegou esses dias, faz uma semana. Fresca. Porque tem isso, né? A erva mate muito velha, assim, guardada na geladeira, ela não fica boa, né? Ela Não. perde o sabor. Tem um tempo, tem uma validade ali, já não fica Parece que não. igual a erva fresca. As a vácuo ainda aguenta um pouquinho mais na geladeira, pouco né? mais. Um pouco mais ali. Mas quando eu compro a granel, daí às vezes eu compro um pouco, porque às vezes se não toma, ela estraga, né? Perde o gosto, assim, Tem que não é comprar e igual. já tomar. Até a Já usar. espuminha que forma aí da garrafa não é a mesma coisa. Não. E agora, eu sempre tento comprar vácuo, porque daí dura um pouquinho mais e sempre deixo um pouco aí. Mas aí, como ficou fácil de ter, não precisa comprar tipo 10 quilos no mês. Perde 5 quilos, toma, daí perde mais um pouquinho. Vai Sempre chegando é aos fresca, poucos. é. Conheci eles pelo Instagram. Aí você liga, manda mensagem, já tem em loja, você compra pelo carrinho, já chega em casa. Você nunca foi lá? Nunca fui. Não? Não? Nunca conheci, não conheci lá, não. Manda o dia que for pra Porto Alegre, vou lá conhecer ele, né? Porque eu falo por telefone, virou freguês lá, né? Mas quando precisar, eu indico pra todo mundo aí que vem pra cá. Porque às vezes tem gente que vê eu tomando, aí fala assim, pô, onde você consegue erva aqui e tal? Aqui é difícil de ter, né? Não tem muito. Difícil. Tem uma ou outra Erva loja mate que tem, aqui, às vezes, no supermercado, né? Mas não é tão fácil de achar. Eu vi, tem alguns mercados aqui que eu já vi, Barão, Já. a Vácuo, vi assim. também. Tem uma loja aqui na Duque de Caxias aqui que tem, uma loja só de erva mate. Tem. Também é bom, Ali ali é também. bom, ele sempre tem. E agora eu tô pedindo do. O legal, assim, eu gosto de experimentar. Não sei se você gosta disso, de ir no mercado ver uma nova, alguma coisa assim, Sim. e experimentar. Então, eu falo assim, ó, quero essa que eu gosto, e manda duas novas aí que chegou aí que Mas o gaúcho tradicional mesmo sempre é fiel a uma marca, né? tem isso. Vai na casa de alguém e sempre tem É a mesma tomar marca. uma seiva pura. Fica a vida inteira tomando só a seiva pura. Então tem um pouco disso também. De acostumar com. Acostuma com a mesma erva e depois é difícil de experimentar outra. Na sua casa é assim? Uhum. Minha mãe é uma marca só, meu pai é uma marca só. Vai no mercado, só traz essa, nem Só olha. aquela. Se não tem essa, não compra. Não compra, não olha nem o preço. É verdade. Sabe que essa cuia foi um presente de um paciente de Santa Maria. Nossa. Elas até tiveram aqui esses dias da Kessia, da Delícia, elas me mandaram, me trouxeram aqui. Sabe o que elas faziam? Elas iam às vezes de avião e não traziam as coisas.
E 10 ela fala assim, ó Zé, vou passar no consultório, me empresta um kit, né? Pegar uma bomba, uma cuia e deixar uma garrafa térmica pra elas tomar enquanto estavam em Sim. Bauru. Daí na hora de ir embora, elas devolvia aqui e ia pra casa sem É porque dificulta um pouco para carregar, hum, né? Vamos coisa do fazer com uma centrinho, mala né? pequena, alguma coisa, não leva, né? Coisa do Acaba hospital, esquecendo. né? E o gaúcho não começa o dia sem o chimarrão, ou termina o dia sem o chimarrão, né? Acostuma. Não sabe se tá falando de viajar, né? Eu cheguei de viagem ontem, eu não carrego na viagem, né? Mas eu deixo no carro, Aham. pronto, assim, pra eu chegar e fazer. Então Quando eu desce, desço já tá pronto no aterrissa, carro já. para tomar. Um Realmente. amigo me deu uma garrafinha térmica e ligar no acendedor de cigarro. E Pra daí, esquentar água. não esquenta muito, mas meio litro por vez, mas Uhum. ferve meio litro, põe um pouquinho. Já quebra o galho Já naquela quebra o hora galho ali. pra caramba. Porque o problema é esse, né? De carregar tudo. Tem que carregar o negócio de esquentar, de É tomar. todo, mano. Um Então, esquema às vezes, você não tem como levar complexo. muita coisa e não compensa, não. Faz parte. E a gente tá falando de 2018, né? Você veio já formado fazer a residência aqui em Bauru, né? Foi assim que você chegou, conheceu a cidade, né? Isso, eu Mas você... terminei fiz a faculdade em Santa Maria, né? Na Universidade Federal de Santa Maria. E como você achou o Centrinho? Prestou Então, residência? Você nunca tinha vindo aqui. não, nunca tinha vindo. Nunca tinha vindo para São Paulo na época, Você né? já veio depois que passou na prova só. Eu só conheci aqui depois da prova. Ah, Na época, então, eu terminei a faculdade em 2016, na Federal, lá em Santa Maria, e fui ver. Eu já sabia desde do terceiro ano que eu queria fazer o otorrino, e fui atrás ver onde é que eu podia prestar prova no Brasil, né? Porque são poucas vagas, né? Até hoje são poucas vagas. hum. Então, acabou que eu encontrei a Tem prova vaga do. todo ano, mas é... Quanto que tá aqui hoje? 2 vagas por ano? Aqui a gente está com cinco 5? agora, mas classicamente eram três. Então eram três vagas e entrava no grande balaio da prova do SUS, do estado de São Paulo. Você não escolhia aqui. A gente prestava e escolhia depois conforme a nossa classificação. Então, às vezes passava, mas não passava onde você queria. Exato, às vezes acontecia isso. Só que os melhores classificados poderiam escolher os melhores lugares, né? Que na época tinha muita disputa o pessoal ficava entre o Centrinho e a Beneficência Portuguesa em São Paulo, Ah. né? E aí só os primeiros lugares conseguiam escolher de Acabava fato. logo daí, né? Sim, era leilão, esquema leilão É, real. A gente ia lá, levantava a mão, quero esse. e aí até iam acabando as vagas, lá chegava nos 50, 60, já não tinha mais vaga. Mas na época eu prestei várias provas, né? E acabou que eu fui muito bem na prova do SUS, passei, fui Pode pro escolher leilão aqui. em São Paulo, pude escolher aqui e fiquei aqui até hoje, né? Isso em 2018. Eu terminei a faculdade, eu trabalhei um pouco, posto de saúde, né? Pra tentar dar uma organizada Dar uma nas coisas. organizada na vida depois da Não é faculdade. fácil, né? Não é. E acho que a medicina, assim, mesmo a odontologia também, a gente passa por isso. Você não consegue trabalhar no meio, né? Não, não. Só se for assim, vender um negócio, fazer alguma coisa assim separado. Mas pela profissão, você não consegue fazer praticamente nada, né? Hoje em dia tá tudo muito mais fácil por causa da internet, o Instagram facilita, né? Mas você não Os faz um estágio acadêmicos. remunerado durante a faculdade, né? Não Sim, existe isso, né? não tem como. Não Por tem mais. como. Estágio é difícil fazer, ainda um que paga alguma coisa, não Mas, tem, né? muito difícil. Não existe. Não. Não tem isso daí. E daí você veio pra cá, no Torre, mas o que chamou a atenção de vir aqui? Você já tinha tido contato com paciente com fissura ou era a residência que era bem falada, vamos falar assim? Na época era a residência que era bem falada, porque o pessoal falava muito sobre o volume cirúrgico, né? Ainda a De gente aprender hoje, bem a operar, né? o volume cirúrgico do Centrinho. E até hoje a gente tem um grande volume Daí você cirúrgico, se né? Com arrependeu de 5 tanto residentes trabalhar, por né? ano. E por isso chamava muito a atenção de todo mundo, mas eu não conhecia, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Porque Sabia, você veio e abraçou a causa mesmo, né? realmente. Sabia da existência da cidade, da USP aqui, mas não tinha Porque muita ideia do que Santa era o Maria é bem maior que Centrinho. Bauru, não é? Não, é menor. É menor? Menor. É menor? Santa Maria tem muita população flutuante militar e estudante, né? 250 Por causa mil, da mais ou menos, federal, né? habitantes. Por causa da Universidade Federal. E aqui é um pouco mais, né? Um pouco maior. Mas assim, aqui eu acho que Bauru pra viver, assim, para você, pro dia a dia é fácil, porque você chega no lugar, andar de carro é tranquilo, não tem essas complicações numa cidade grande, né? Vamos falar assim. E na teoria tudo é meio perto, né? 10, 15 minutos no máximo a gente Tudo tá é onde perto, precisa, assim. né? Fora Então, do horário de pico. né, então eu saio do hospital, busco criança na escola, levo em casa, volto pro consultório, eu vou pro hospital de novo, então tudo meio. Ele não faz essa conta, tipo, chegar, sair 1 hora antes de casa, Não, não. não. A gente consegue ir em casa, almoçar, É. voltar, né? Em Então isso para qualidade de 50 vida minutos, acaba uma sendo hora. bom. Sei lá, ir na academia e voltar pro trabalho, Com você não tem certeza. que se desgastar tanto ali perdendo tempo
no trânsito. E daí do otorrino você acabou ficando aqui, né? Você fez residência, fellow e fez completo, né? Fiz o fellow com o professor Luiz Fernando, né, e toda a equipe de otorrino. E é duro o paciente, acho que o residente não querer fazer o fellow, não é? Só se não tem como eu ficar aqui, né? É difícil, ainda acontece bastante, né? De querer voltar para a cidade de origem e Não, nem atender como prestar a otorrino prova, né? geral. A gente tem vários casos colegas, né, amigos hoje que estão super bem. Mas alguns, às vezes, Mas não tem aquele nossa, negócio devia assim. ter feito fellow, Mas, assim, agora mas se você, passou. por exemplo, você terminou a residência e vai para outro lugar trabalhar, para você parar depois que você está no mercado de trabalho para vir fazer o fellow, é mais complicado, Muito né? difícil. É muito mais, Pouquíssimos casos eu né, sei da que isso pessoa. aconteceu, Porque né? daí você, tipo, você passou daquela época da seca ali da residência, você começa a ganhar dinheiro, daí você para de novo para ser Quer voltar a residente. ser É estudante difícil, mais. né? É. Ou você já vai direto ou assume que depois vai ser mais difícil de fazer, né? Mas aí é no atendimento depois da residência que o pessoal se dá conta que às vezes realmente precisaria fazer uma subespecialização, né? Perdeu a chance de fazer o fellow naquela época. E aí acaba buscando outros cursos ou consegue fazer conforme o lugar que tá, ainda consegue, E, né? o- e, o- Trabalhar e fazer o e o fellow. fellow eu tô rindo acaba sendo mais legal que a residência, não é? Muito mais. Porque aí a gente foca, né? Né, você tem. Durante os 3 anos da residência, a gente sempre vai puxar um pouquinho mais ou para o nariz, ou para o ouvido, né, Uhum. dentro da otorrino, ou para a laringe, conforme o caso. Então, depois a gente fica 1 ano ou 2 anos, né, conforme a duração do fellow, vendo só aquilo. Então, a É outro subespecialidade patamar, né? específica. É outro patamar de Exato. treinamento, né? Sim. Até o contato com o paciente, né, com os preceptores, tudo fica diferente. É melhor, né? E você não é mandado por quase ninguém, né? Assim, tem menos gente em cima de você, né? Manda um pouco mais, né? É, você já tá um pouco mais. Porque eu lembro no começo, cara, R1, tipo, o que que vai fazer? O que mandar tem que fazer, né? Não tem essa. Não tem, Você não só pode, você não respeitar. pode chorar, né? E é interessante também, porque todo mundo já foi, né? Eu já fui R1, já Ah, fui sim, não R2, tem passei como. por Ninguém tudo nasceu isso, R3, né? obviamente. Aí hoje, como preceptor lá no centrinho, né, da residência, então a gente fica com aquilo. Mas você desconta ou não? Não, não, Ah, você é imagina, tô brincando, imagina. você é bonzinho pra caramba. A Todo gente fica, mundo, olha, todo mundo gosta de tô te você. mandando fazer isso, você precisa fazer isso, mas eu já fui R1, eu sei como é que é, então Não, vai não me enrola, lá. não, né? É, Já sabe todas as desculpas, né? sim, chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo, tá com o prontuário na mão, tá circulando por ali com o prontuário. Tá dando mole, né? Tudo isso, a história se repete, né? É Pior que é cíclica na verdade. residência. A gente se enxerga, né? Sabe que meu personal, quando eu atraso, fala, atrasei. Por quê? Atrasei. Porque qualquer desculpa eu falo, já escutei. O cara já sabe, né? Todas, né? Então, quando eu Já é um atraso, eu falo, fato. não, atrasou, atrasei. Aconteceu. Não, atrasei por quê? Não, atrasei, não tem desculpa, atrasei. Enrolei em casa, sei lá eu. Porque você já escutou tudo, né, cara? Assim, quando o residente fala alguma coisa, você fala assim, pô, vai falar pra mim, né? Dei aula disso, né? Já sei disso. Não tem o que fazer. Eu acho que eu vi, assim, um pouco do que aconteceu com você ali, o que foi pra mim, assim, quando eu conheci o hospital, sabe? Na questão de se apaixonar pelo lugar, cara. Pelo, pelo serviço ser útil e isso voltar pra você de alguma forma, assim, de você estar num lugar que você fala assim, pô, eu sei que se eu não tiver mais no serviço, ele vai continuar, nem penso que eu sou, assim, como fala, insubstituível, né? Mas eu sei que eu tô ali, eu me sinto muito útil pro outro, cara, de ajudar outras pessoas, de poder, sei lá, de cuidar de alguém, de dar meu contato, a pessoa me procurar quando estiver lá, de ser referência para alguma família, de ajudar os pacientes, né? Os pais também, porque a gente não opera só o paciente, opera os pais, a família toda junto, né? Então, isso mudou para mim, assim, o jeito que eu via a odontologia antes e depois de eu conhecer o paciente com fissura, assim, ó. E Eu principalmente o compartilho hospital, desse, né? desse sentimento De também, ver isso. porque Eu achava que era uma coisa que eu queria, no fim eu me encontrei fazendo outra coisa, tem que outra quer servir coisa, o né? paciente. Mesmo comigo, eu nunca me imaginei fazendo. Eu fiz o fellowship em ouvido, né? Em cirurgia Implante também, né? odontológica, implante coclear, então nunca me imaginei que um dia na vida ia fazer isso. A gente acaba se apaixonando e isso é bom, né? Porque É. essa paixão que nos mantém sempre Não, e te em move muito, né? evolução. Te faz procurar coisas que você nem imaginava, assim, se desenvolver, né? Exato. E no centrinho mais ainda, né? Porque o centrinho é pequeno ali, o corredor, a gente consegue encontrar todo mundo A todo multidisciplinaridade dia. também de ter outros colegas Exato. junto ali, poder discutir, Com a né? enfermagem, serviço social, tá sempre em contato, é fácil, né? É que a Ter gente, assim, a contato, gente conversar. fica perto, mas é longe, assim, porque não tem como todos serem no mesmo lugar, né? Cada um tem Todos os consultórios, a né? sua atribuição, né? Hoje é dividido o centro odontológico, praticamente, daí tem a parte de cirurgia plástica, eu tô rindo que fica mais ou menos no mesmo corredor, mas que, assim,
uma caminhada de 2 minutos ali para chegar também, não é nada Rapidinho tá muito lá. longe, né? E a gente tem acesso a chegar lá. Se eu preciso falar com você, ó, chego lá com um prontuário, paciente, dá para ver, dá para trocar uma ideia na hora ali sobre o que dá para fazer, né? Então isso faz a gente crescer profissionalmente também, de aprender a trabalhar com outros colegas, né? Sim, Às vezes acaba cruzando cirurgias junto, né? De entrar em campo sim, no junto, centro algumas coisas cirúrgico. assim. Ou para aproveitar uma anestesia geral, né? Ou para fazer alguma coisa em conjunto mesmo. Isso não é todo dia, mas porque não dá para operar todo mundo todo dia junto, né? Juntar a equipe, mas acaba que às vezes acontece e já aconteceu de a gente fazer procedimento junto. Para os pacientes com fissura, é, hoje em dia, assim, como que é a parte do desenvolvimento da residência ali? Fica primeiro ano, é bem dividido o que faz primeiro, segundo, terceiro ano, ou tem uma divisão já, né? Na residência tem uma divisão Não é clássica todo mundo que já, faz né? tudo, né? Não. A gente vai aumentando em complexidade, né? As A cada ano, mais cirurgias, ou menos. cada ano tem as suas cirurgias próprias, né? O R1 faz mais a microotológica, que é a cirurgia do tubinho, do dreno, do ouvido, e a amígdala e a adenoide, Que né? acaba sendo comum no paciente com fissura também, né? Muito comum, muito comum. O próprio o tubinho mesmo, né? A inserção do dreno de ventilação, que a gente explica sempre para os É. pais, né? Em geral, no paciente fissurado, é feito já no fechamento do palato, né? Na palatoplastia. E no centrinho é em torno de um ano, um Para poder aninho mais ou diminuir, menos. para diminuir as infecções de ouvido também, né? Sim, e Que às vezes acabam o sendo paciente recorrentes já. nesse comecinho, né? Sim, De vida do sempre paciente, né? recorrente. Às vezes o paciente já vem com alteração, né? Já estava uma alteração mais antiga, de alguns meses, pela própria deficiência da musculatura do palato, né? Então, no momento que isso é corrigido na palatoplastia, a gente vai lá e coloca o dreninho, o tubinho de A gente ventilação, tá falando ali do primeiro ano de retirando. vida, mais ou menos, é isso? Primeiro ano de vida, É, né? exato. Geralmente antes de fechar um aninho ou em torno de um ano, né? Conforme a época que o paciente chega. E aí a gente faz um furinho, né, na membrana timpânica, no E tímpano, instala um. retira aquele catarrinho que tem lá, mas catarrinho Aspira, né? nasal, aspira, coloca o tubinho para evitar que se forme, né, que fique Ou se recorrente. formar, poder drenar o tubinho é uma passagem, na verdade, né? O tubinho, na verdade, serve para manter o pertuito aberto da membrana timpânica e equalizar a pressão. Então, evita a formação. Ah, não é Não é que. esperado que ele drene. É para não drenar, não formar. Para não formar, Ah, para que não entendi. haja uma coleção de secreção lá dentro. Mas vai um tempo, 6 meses, 8 meses, o tubinho cai por conta, então o tímpano regenera, ele fecha a Só maioria assim. das E às vezes tem vezes. que recolocar ou não é Às comum? vezes precisa Precisa. recolocar, sim, sim. Então o paciente ele tem que No ser. paciente com fissura é É. muito mais comum, né? Então ele A tem que ser recolocação. acompanhado sempre. Com certeza. Então, a cada 3 meses, a cada 6 meses, principalmente nos primeiros anos de vida, a gente tem os retornos mais precoces, né, do paciente. Justamente para avaliar o ouvido, o desenvolvimento da fala, Ver o que está a acontecendo, né? audição, exato. E aí entra também a nossa interdisciplinaridade com a fono. Porque acaba sendo muito mais comum essa cirurgia, a micro, né, microotológica, em paciente com fissura do que no sem fissura, né? Muito mais. Pela deficiência do palato, né? Né? E aí a gente tem uma alteração na tuba auditiva, lá no fundo do nosso nariz, né? Que a gente explica sempre para a mãe e para o pai, que aquele catarrinho, aquela secreção vai formando, entope o ouvido, fica com secreção lá dentro, a criança ouve como se estivesse embaixo d'água, antes de colocar o Hum. tubinho, né? Com a drenagem, então a gente consegue resolver isso pelo menos temporariamente. E Às vezes tem que é uma cirurgia recolocar. bem simples, né? É simples, é simples. É uma cirurgia do R1, né? É. Claro, sempre com orientação do R+, do preceptor, mas é uma cirurgia simples e rápida. E a amígdala também não deixa de ser incomum na indicação cirúrgica, né? Também por causa do tipo da respiração, né? Também acaba indicando, né? A gente já falou sobre isso daí. A indicação sempre é por obstrução ou por infecção, é isso, né? Isso. Por infecção Que os recorrente, pais né? têm que se preocupar em acompanhar, né? A obstrução geralmente é a criança que respira com a boca aberta, respirador oral, ou ainda apresenta roncos, né? É. À noite, que é o mais comum. Ou infecções de repetição, que precisa sempre estar usando antibiótico, múltiplas visitas ao pronto-socorro. E qual que é a Aí, idade às hoje, vezes, a assim, gente opta de dos pais procurarem operar. otorrino? Uma idade, assim, para começar a procurar, para ver a amígdala? Em geral, sintomático, né? De sintomas, mas a grande população é entre 4 a 6 aninhos, mais ou menos, é o que Que a gente vê. começa. Que começa a ter mais sintomas porque também a adenoide nesse momento cresce mais. Aquela nossa carne esponjosa do fundo do nariz, ela aumenta de tamanho
E aí é nesse período que começa a dar mais sintomas, aí os pais procuram Mas atendimento. não tem sinal da criança não tá dormindo, ou tá dormindo muito na escola, não tá tendo um sono bom. Tem isso também? Tem isso também, o sono não reparador, né? É. Às vezes a Eu criança falo assim para os pais poderem ficar. Prestar atenção, né? Às vezes a criança não tá indo bem na escola, não tá tendo o foco durante o aprendizado não dia. está É. adequado, o esperado para a idade. Pode Sim, ser isso que ela acontece esteja. muito. Pode ser que ela não esteja respirando bem à noite e tem indicação de procurar o otorrino para poder ver também, né? Exatamente. Porque a gente acaba. Eu acaba sempre aparecendo pra gente na fase da expansão, por exemplo, ali dos 6, 7 anos, na troca dos dentes ali, que o paciente começa a procurar e que a gente acaba tendo contato e vê. Então, a gente acaba indicando, às vezes, procurar o otorrino nessa idade, porque é a idade que eles chegam pra gente. Por isso que eu perguntei se cedo seria uma boa também procurar antes de ir pro orto, passar pelo otorrino, não se espera a gente ver depois. Porque o protocolo que a gente combina sempre é o quê? Começou a trocar os dentes, procurar o orto e passar pelo cirurgião para ver. Que seria o preparo do paciente para chegar na cirurgia de enxerto ósseo. Sim. Mas daí, às vezes, a gente tem que olhar o todo também, né? Se tá roncando, como que tá a respiração, se tá... Porque a maioria, se a deficiência maxilar já está acontecendo e o selamento labial não é passivo, ele tem que forçar para encostar o lábio, muitas vezes se torna um respirador bucal. E às vezes de dia ele compensa o lábio e encosta, mas às vezes à noite relaxa e dorme com a boca aberta. Então, isso às vezes eu vejo que nesses casos tem que ter um otorrino ali mais perto, mais próximo, para saber se está acontecendo alguma coisa ou não. Porque às vezes não falam com a gente, sabe? Eles acham que o ronco, alguma outra coisa de respiração, não tem a ver com a realização do enxerto. Mas a Uhum. gente tem que olhar e falar, não, faz isso, fica de olho para não deixar acontecer, né? Em geral, a cirurgia, em geral, a gente indica na presença de sintomas, né? Claro, se está atrapalhando alguma outra cirurgia que o paciente precisa fazer, como paciente fissurado, às vezes no fechamento do palato, o cirurgião Fazer em plástico, conjunto em geral a gente não faz em conjunto, porque hum, é uma cirurgia que tem também não risco é de legal, né? sangramento, né? Não é legal fazer no mesmo tempo cirúrgico. Mas às vezes precisa fazer uma amidalectomia antes do fechamento do palato, porque a amígdala é tão grande que dificulta a aproximação da musculatura. Então, assim, Mais muitas um ponto vezes para avaliar antes, né? o cirurgião plástico nos encaminha para a gente indicar a amidalectomia, fazer a avaliação e depois fazer o fechamento do palato, né? Para ter um melhor resultado da Isso é cirurgia de bem comum fechamento, né? acontecer. E daí isso, eu falo, é importante esses protocolos para os pais de fora, né? Porque nem todo paciente hoje está no centrinho, né? Assim, também. Então, tem muito paciente com fissura buscando atendimento fora, buscando profissionais fora. Também faço parte disso, assim, de trabalhar lá e também atender pacientes que muitas vezes nunca passaram aqui. Então, não sabem dessa... Porque para quem está aqui dentro, acaba sendo mais fácil a rotina, assim. Já entra e vai marcando, vai vendo ali, fica uma coisa muito mais fácil pro dia a dia, né? Porque os Manter pais nem se essa preocupam, né? multidisciplinaridade, né? E eu tentei falar isso assim, vendo pelas cirurgias do R1, R2 e agora vamos falar do 3, porque para quem tá fora, fica mais fácil saber assim, tem que procurar um otorrino junto, tem que ter a fono junto, tem que ter o cirurgião plástico. Acaba tendo que ter isso, às vezes separado na cidade, mas profissionais que se conversem para poder indicar o tratamento do paciente, né? Então, ele não faz nada sozinho, na verdade, né? Não consegue A gente resolver fica, na tudo, né? verdade, no centrinho mal acostumado, né? Porque Porque a você gente abre a tem porta, tem alguém ali, fácil então... alguém do lado para discutir o caso, e com o cirurgião plástico, e com a fono, né? Que é muito mais. O Então, contato nosso da otorrina é muito maior, então, né? para quem é de fora, porque se a gente for pensar no paciente com fissura, ele vai ter que ter um dentista de confiança ali para indicar outras especialidades também, um otorrino, um cirurgião plástico, uma fono boa também. Então, tem que ter alguém de confiança para poder ajudar ali. Então, é quase que imprescindível de ter esses profissionais na cidade, senão Os você tem que buscar profissionais se fora, né? conversem, exato. Que se conversem, senão também não resolve. Se não puder um trocar uma mensagem com o outro, também não, Aí já é mais difícil de dificulta. dar certo. E daí, depois, no R3, então, No R2, o R1 faz essa cirurgia mais de amígdala e e micro, né? microotológica do tubinho. O E R2 adenoide foca também, né? adenoide também, Também. que é feita junto com a amígdala. No paciente com fissura, é um pouco mais incomum a adenoide, porque muitas vezes faz parte do selamento para fonação do Então não, paciente, não né? mexe, né? Não é Então, a gente, sempre. conforme o tipo de fissura, em geral, trans, a gente precisa consultar a fono Se tem da indicação de voz fazer para ou ver não. se a gente pode realmente fazer a cirurgia da adenoide junto com a amígdala. E no R2, o paciente faz, o residente seu faz doce aí, ó. doce. No R2 a gente foca mais nas cirurgias de nariz, então septoplastia, turbinectomia, cirurgia da carne esponjosa. E no R3 aí sim, cirurgias mais complexas, de sinusite, a sinusectomia que o R3 faz, e cirurgia de ouvido, a mastoide. Já é do R3.
um aumento de complexidade, né? E no fellow, aí sim vai focar em uma delas, Para poder fazer a para estender a... subespecialização. Sim. Você já comeu esse doce lá? Nunca comi. Sabe que tem um negócio de bolo que chama Prêmio Impera, né? De comida, já viu Sim, isso? sim. Então esse foi o doce que eles escreveram lá. Não sei se ganhou, mas é um doce que foi que Que foi participou. escrito, que participou. Ó, o meu foi sem amêndoa, acho que caiu aqui dentro. Não, Tem tá uma aqui amêndoa dentro. aí. Foi no transporte. Vou dar até dó de comigo, Tá bonito, né? né? Mas é bonito e gostoso, né? Nossa. Se não quiser, não come não, tá estragado, eu como depois. Estratégias. É. Não, é só pra ver, não é pra comer não, deixa eu. E o... E isso é importante, esse crescimento durante o crescimento ali do aluno, né? Para poder ter bem separado isso e poder. Senão todo mundo quer fazer tudo também, né? E às vezes não é hora de fazer alguma coisa, tem que passar por isso para poder chegar no outro estágio, né? Tem que existir essa Tem que ter, organização, né? né? Até pro mais velho também já ensinando E o mais livrando outras novo. coisas, né? É. Por- Facilita o serviço, né? O fluxo do serviço. Porque sempre tem no R1, R2 junto, no R2, um R3 junto, alguma coisa assim, né? Para poder facilitar o. Não é facilitar. É um treinamento também de. Tá sempre aprendendo, né? O Né? aprendizado é contínuo, né? Mesmo que já seja um R3, ainda tá aprendendo, tá na residência aprendendo a fazer a amígdala do R1. Então, esse contato é importante. É, eu já falei disso daí, mas não, acho que já falei com você disso também, na questão das vezes a gente, na ortognática, realizar a turbinectomia. Isso não é um problema, né? Não, não é um problema. Né? Não é um Porque assim, problema. eu aprendi a fazer e, por exemplo, às vezes eu vejo o paciente tem indicação, a gente tá com a maxila ali exposta ali, a gente acaba tendo. É que se eu falei, você ficou sério, será que eu não gosto que faz Eu não junto, né? entendi. Não entendi o momento. Porque eu... Não, Dé, porque eu falo, às vezes eu vejo ali, tem a indicação. O que a gente não faz na ortognática nunca é mexer na cartilagem do nariz, né? Porque Sim. o cirurgião plástico, depois, se falar, o Zé que fez ortognática e não tem cartilagem, ele vai me. Quando vai fazer o nariz, ele, tipo, ele amaldiçoa, sabe? O que acontece é que às vezes o paciente pode manter os sintomas de obstrução, às vezes por causa do desvio de septo, por É. exemplo, né? Que é muito comum no paciente com fissura. Então, no futuro vai ter que ser submetido a Às uma vezes nova fazer cirurgia. algum outro Sim. procedimento, né? Mas eu vejo que às vezes o conito ali inferior está exposto, ele tá com a maxila baixada. Porque não é uma visão que vocês têm ali normalmente, né? Vocês Não, fazem, não. fazem internamente, né? A gente faz Pelo com nariz, né? vídeo. É muito mais difícil, né? Muito Uma mais. cirurgia, né? Vocês ficam com ela na. É, a gente fica com Na ela toda cara, exposta ali, né? Eu já até chamei residente pra ver, mas eles nunca vão pra ver ali, porque com a maxila baixada é muito mais. Até fácil de fazer, né? Quando tiver de novo, chama que Não, toda a gente segunda tem leva. quase, segunda ou terça-feira da cirurgia. Mas fala pra eles verem assim, acho que agora tem depois de amanhã. Vai ser pra acabar o ano, né? Tem que correr pra A gente monta a excursão dos fazer residentes e vai lá pra pra, poder pra fazer pra sala do ver. Zé pra ver. Não, e quando você quiser também, eu abaixo a maxila, você tira o cordeiro, depois eu volto. A Brincadeira, gente pessoal. entra, lava a mão, entra, faz. Indicação de ortognática para fazer Tamo junto. turbinectomia. Mas eu falo porque assim, eu aprendi a fazer, o doutor Reinaldo fazia muito isso, assim, tinha costume de fazer nos pacientes com fissura mais, para poder realmente melhorar a respiração, sabe? E tem movimento que a ortognática faz, assim, de subir a maxila às vezes, para diminuir o terço inferior, que às vezes comprime mesmo esse espaço. A gente precisa pensar que alguém tem que sair. Normalmente é o corneto que dá espaço para melhorar essa passagem de ar depois. Porque se a gente faz uma impacção de maxila, sobe a maxila e não mexe em nada, a gente vai acabar piorando essa respiração do paciente, né? Assim como se reduzir a mandíbula que tem espaço aéreo pequeno, isso também piora a respiração do paciente, né? Com certeza. Por- Isso, na verdade, eu vi na prática, né? Que eu fui teu paciente do MARP, fiz expansão na maxila E lá melhorou a respiração? contigo, com a professora Dani. Sim. Melhorou muito, né? A respiração, até para dormir, melhorou. Nossa, Só que é duro fazer mais velho, né? mais velho é complicado. Ancorado no osso, ali, É, expandindo todo dia e depois ficar com a. Mas com a mas manutenção. livrou da cirurgia, né, Gui? Livrou. Foi Pô, uma abriu cirurgia muito, cara. à prestação, né? Ó, Diariamente. quem vê seu caso abriu muito, cara. A maxila assim abriu, você viu o Muito, tamanho do. muito, Cabia um dente na frente. Eu fico impressionado quando eu vejo o antes e o depois. E o Rodrigo Naveira, aí nunca mais vi ele, cara. Tem que falar Na pra ele vida o aparecer. Teixeira depois me acompanhou, né? Os Rodrigos. Mas é muito bacana isso daí, assim. É uma coisa nova, super nova, né? Isso daí. A gente começou, acho que em 2016 fazer. E já teve vários trabalhos disso, do MARP. Não é indicado para todo mundo, mas eu sei que quando ele é bem indicado pelo ortodontista, ele tem um resultado muito bom pro paciente, assim. Você fez com quantos anos você tinha? Foi em 2018 quando eu cheguei. Não. Uns 25 mais ou menos. Então, um caso que já seria indicado, normalmente já seria indicado fazer cirurgia, sabe? Sim. Pra poder fazer. E daí é chato demais, né? Assim,
entre fazer... A cirurgia acho que eu não faria. É É. a gente que conhece, que tá sempre vendo, mas casos e casos, né? E é a mesma coisa, sabe? É uma coisa que se fizesse com 8, 9 anos ali, tinha feito com o aparelho normal, a sutura Uhum. abria e tinha resolvido tudo mais fácil. Mais velho era difícil, né? Porque eu lembro de você com o aparelho para falar, para atender, tudo. Fala... É que você é Nossa. guerreiro, né? Você não reclama, né? Mas não é fácil, não. Não, não é fácil. Eu fiz fono, né? Para Fiquei limpar. algumas Teve semanas que ali fazer, fazendo né? fono com a doutora Olivia para dar uma melhorada e voltei falando normal lá já com a professora Dani e ela se surpreendeu também, porque Mas você foi buscar isso também, né? eu fui atrás, né? Precisava atender, tava na residência, né? Precisava continuar a vida ali Mostrar falando. serviço, né? Eu Como vai lembro que atender sem, era né? muito difícil falar antibiótico, a língua bate lá no céu da boca várias vezes, né? Então o palato Daí lá com o você marco aprendeu a falar com o dificultava. aparelho. Aprendi a falar com o aparelho. Por O isso que que o é, que eu tirei foi um o que é alívio, né? incomum, né? Ninguém quer aprender a falar com o aparelho, né? Só quer tirar. Reaprendi a falar, aí acho que, pô, fiquei quase um ano mais ou menos É. depois Que hoje a gente tá com um das protocolo de deixar ativações. 10 meses. Foi em torno disso. Eu É, fiquei acho que um mês e meio, 2 meses é bastante ativando ainda, as é. 2 voltas e meia É de cada bastante ainda, vez. né? Depois fiquei muito tempo, eu tinha que falar, não tinha jeito, né? Vai e Mas foi volta muito legal, foi uma experiência boa, porque a gente também se coloca no lugar do paciente, pra né? caramba. Eu na pandemia usei aparelho fixo, eu nunca tinha usado também. Você fala assim, é difícil de limpar, você vai comer, você pensa até pra comer, né? A gente lembra que quando a gente orientava, né? Nossa, tem que cada vez tem que escovar, tem que limpar. Então, a gente vê que no dia a dia, encaixar isso, a limpeza, o cuidado, a manutenção é difícil, Não, não né? tem assim, tipo, você fala assim, ó, acabei de comer isso, acabei de escovar o dente. Você fala, vou comer alguma coisa, putz, mas tem Ah, que não escovar vou de comer novo. agora. Vou comer, vou esperar da hora. Depois já... Clássico, né? Ou já tá com a borrachinha, Não, é tem que porque você tem que tirar a fazer o tempo, né? borrachinha. Você tem que contar o tempo o quê? Eu tenho que ter o tempo de comer e de limpar. Não, dá só pra comer, então eu não vou comer. Então não dá. Já Então emagrece um deu pouquinho. meia hora. Então não dá pra fazer. Ou toma líquido, né? E foi muito bom. E o Rodrigo ficou, ele usou o seu caso aí no mundo inteiro, né? Pra falar lá. E aí ele usa até Que, hoje. porque a gente foi dividindo e o Rodrigo pegou. Na vida começou com a amostra, os adultos, né? Isso. Então a aula dele ficou linda, assim, depois dos casos dele. Ele é caprichoso também, né? Ele foi um aluno bem caprichoso disso daí, foi um trabalho bem bonito. Eu vi seu caso inteiro lá depois com ele lá, ele mostrou. Você tem o caso inteiro? O caso inteiro não tem. Eu tenho a foto do antes e depois que ele me mandou. Mas sem o Só. aberto, nada, só o final. Só o final. Só o final. Não, mas muda muito, assim, quando vê. É que assim, quem te conhecia, às vezes não via isso assim. Quando você vê documentado antes e depois, é daí que você vê a diferença. Uhum. Quando você Muito, vê comparado, muito. Em fotografia, né? A gente né? percebe, mesmo com a boca A fechada, largura do muda sorriso, tudo muito. isso muda. Exato. E aí, junto a isso, a respiração, né? Que também é uma linha de pesquisa do Rodrigo e da É, professora Dani, a de melhorar a respiração. respiração. Porque Depois da a expansão. expansão foi. Hoje em dia, quase que você fala assim, não com o MARP, né? Mas a expansão normal, assim, de aumentar a largura da maxila, transversalmente, quase que não tem contraindicação. Praticamente não tem. Melhora a linha do sorriso, melhora a respiração, dá mais espaço para os dentes nascerem, aumenta o osso, né? É que foi uma coisa assim muito usada não sem indicação, mas assim, muito usado sem o porquê. Depois que foi ver os trabalhos, do tanto de melhora que faz para o O paciente, né? benefício que Né? tem, né? E se for pensar, é uma distração, né? É uma Se for distração. pensar, é uma distração, assim, um negócio. É Você agressivo, né? libera Quando a o gente vê no osso, final, nossa, como que mexeu tudo é. isso, que a gente teve esse trânsito do osso, né? Abrindo a Porque a gente, sutura. assim, o dentista, o ortodontista vende como um procedimento normal, você fala, não, é uma expansão da maxila só. Mas se for pensar, é uma expansão, mas é como se fosse uma distração óssea da maxila, um negócio Eu bem. lembro que você fez as microfissuras no As palato, então tem perfurações, né, aquelas pra. perfurações na sutura, né? Né? Para facilitar a abertura. Então, mas Para mim tudo era novo na época, né? Eu achava nossa, eu super também aprendi divertido. aquele dia, fui fazer em você aqui, ó. Eu Viu? Não percebi. é nada, sacanagem. Quando o paciente tá com medo, eu falo assim, não, mas eu vi no YouTube, é tudo desse jeito. Tudo sim, tá certo. Não, mas acabou que a gente fez muito, cara, assim, ó. MARP teve época era 2, 3 por semana, assim, ó. No começo das amostras, enjoou, assim, foi MARP. Tem Tudo em um. adulto, né? Instalando É, tudo em adulto. então a gente tem uma frase lá que é tudo por um expansor, era um monte de gente para poder fazer o Alexandre Eu também lembro ajudou disso. muito, né? tudo por um expansor para poder ajudar. E aí tá tendo ainda, tem a última amostra agora tá com o Ivan, acho que ele tá terminando de colher aí para poder fazer mais um trabalho. Depois eu segui, né? Com tratamento É, depois ortodôntico e normal, tudo né? mais.
Pra fechar o que foi espaço tirar... também, né? tinha que Senão vai ficar fechar, aqui lá né? pra sempre, não dá não, né? Depois que foi tirar o MARP e tudo mais. E é Foi duro, um cara, porque assim, tratamento longo. a gente fala assim, não, vai abrir e depois fecha. Mas você vê que o seu mesmo demorou pra fechar, né? Muito, demorou muito. Daí, às vezes eu falava assim, será que vai fechar mesmo? Eu já tinha dúvida. Tô Isso brincando. não. Pensava isso não, mas assim, o paciente fala assim, eu sei que fecha porque todos fecham, mas se começa assim, cara, passou um mês, não fechou tudo. Ô, mas será que já não era pra ter fechado? Não era pra estar. Aí vai atrás, vai na Vai literatura, né? atrasando, né? Não, a tendência é que realmente o dente vai se aproximar um do outro. Mas o seu demorou muito. Demorou muito, demorou. Na verdade, aproximou só O aparelho com mesmo, o praticamente. aparelho depois. Daí por isso que teve que esperar muito tempo, porque enquanto a gente não viu o osso na tomografia, não tinha por que falar, vou voltar o dente aí, o dente da frente, quanto que vale? Muito, né? Sim, imagina. É melhor deixar ser chateado ali com o aparelho mais um pouco, mas mexer na hora que viu o osso ali. Tudo pelo resultado final. É, então, senão não vale, né? Ah, alargou, mas perdeu o dente da frente, também não. Também não ajuda, né? Tá Foca, respirando foca, melhor, é. mastigando Vai estar melhor. sempre, tá com a janela ali agora. Como fala quando tem os dois, é 1001, né? Mil e um. Tem os nomes, sabe, que o dentista fala assim, às vezes brincando. Quando tem dois perto é 1001, quando tem só um na frente é Madame McPhee, né? Sério. É, porque você vai. Códigos É, tem uns códigos aí dentísticos. de. Quando o dente é muito bonito, você fala que é uma placa da marca do dente lá, Ivoclar, que é uns dentes tudo alinhadinhos, assim, quando a pessoa acabou de fazer. Umas coisas de bastidor aí que não fala, entendeu? Mas o seu ficou muito bom, cara, assim, no final. Você vê o antes e depois, é. Ó, tá aqui, ó, vou mostrar aqui. Ao vivo aqui. Expor o guia assim com o aparelho na Pode boca. entrar, ó. É, não, O brincadeira. resultado. Mas eu falo, tava brincando de falar, de fazer as coisas junto na ortognática, né? Mas acho que é legal mesmo os residentes verem ali durante a maxila abaixada ali no meio da ortognática, para poder ver, ver coisas assim que eles veem por vídeo. Eu nunca tenho esse acesso, né? Porque nunca vai fazer, eu falei brincando aqui de fazer ortognática para poder fazer a turbinectomia junto, ou que seja o septo mesmo. A gente nunca indica isso, então nunca tem essa indicação de abaixar a maxila para fazer, né? Sempre eu faço uma coisa na otorrino ou a ortognática na búcola, então isso é bem separado ali na hora, no momento. Mas quando a gente vê que tem junto ali, e o não fazer, se eu sei que tá vendo, se eu sei que eu tô vendo um problema no paciente ali que isso vai poder ajudar, tem que, é obrigação de fazer, né? Para poder melhorar o resultado. E eu acho que eles verem isso é legal, assim, de combinar. Pelo menos uma Sem vez, combinar assim, assim. entra, olha um pouquinho e já E sai. facilita no aprendizado também, Pra né? ver, Porque a é. gente tá sempre com o vídeo, e aí amplifica ali, É. magnifica a imagem, e a gente tem uma noção diferente dentro do nariz do que de fato é, Que é, né? né? Quando a gente vê a olho nu, uma dissecção, por exemplo, ou intraoperatório, né? No paciente quando tá aberto. E o treinamento com vídeo hoje acabou sendo uma obrigação, né? Trabalhar com vídeo na otorrino, né? Muito, a gente trabalha com cavidade, né? Então Né? tem que ter o Tem vídeo que. tem que ser bom, a câmera tem que ser boa, né? E a iluminação é o principal. Porque eu vejo que vocês estão usando isso desde o consultório para consulta, né? Para poder avaliar e tem uma, como chama? Uma fibra, né? A nasofibroscopia, né? No, O no consultório nasofibro. e outra no centro cirúrgico para poder. Que é Sim, faz diferente, parte do né? É. diagnóstico, né? Não só do tratamento cirúrgico. E também hoje é muito utilizado para mostrar para o paciente, né? Para ele enxergar como que está dentro do nariz A dele, imagem, a diferença de um lado para o outro, como que está o ouvido, a membrana timpânica, se tem perfuração, não tem, tem alguma secreção. Então a gente mostrando para o paciente facilita também a adesão ele do consegue entender, tratamento, né? né? É. Muito. Todo mundo é um pouco visual nas coisas, assim, de poder, para poder Totalmente. Até entender, para as né? crianças, demonstrar que ela está com um tubinho lá, que não pode entrar na água, não pode molhar, não pode mergulhar, facilita o entendimento da criança, né? Então a Porque gente não sente utiliza nada, né? muito. Não sente nada. Se não mostrar isso, ela não vê que tem nada, né? Nada. Fala, o tio mandou eu não nadar, mas não tô Por sentindo quê? nada, né? Mas por quê? E daí Criança molha um questiona. pouquinho, molha mais um pouquinho, ah, não tô normal, tô escutando, né? Esse paciente tem que proteger até no banho, né? É. Colocar um algodãozinho ali, então isso facilita a adesão Mas do isso no começo tratamento. também, né? A gente orienta durante todo o tempo que está com o Que tá tubinho com. de ventilação. De não sim. nadar. De não nadar, não mergulhar. Tá. 6 meses, 8 meses, até o tempo do tubinho cair, do dreno cair. Então, enquanto ele tá lá, não pode. Não, não molhar. pode, a gente não orienta. Porque pode entrar água, Pode no entrar fluxo água e contrário. causar uma... Água, em geral, é água suja, É. né? Água da piscina, água de rio, do mar. Então, ela contamina a orelha média. Aí pode entrar através do tubinho e causar otites de repetição. E daí- Aí gera outro problema, né? Que lá, retirar o tubo, fazer tratamento com antibiótico e tudo mais. Vira uma Então, complicação, melhor não né? olhar. Vira uma Exato, complicação, né? uma complicação. Então, já fica orientado previamente, né? No pré-operatório, que não pode molhar. Quando faz a tímpano também não pode molhar nada, né? Não pode molhar nos primeiros meses, né? Idealmente, até a cicatrização total. Então, o paciente vai voltando e Também é complicado isso pro consulta. paciente, né?
É complicado, mas É um cuidado que tem que lembrar todo dia, né? Pra tomar banho, pra fazer qualquer coisa, né? é difícil, né? Mas é lembrar, não tem Não, porque eu jeito. falo assim, depois que passa, o paciente não sente que fez também, né? Não, Ele não não. lembra mais, tem Uma que cirurgia ter. que de ouvido nem dói, Né? já Então, acorda sem dor ele tem que lembrar o praticamente. tempo inteiro que não pode fazer, né? Não pode, vou dar um mergulho sem querer, assim, ó. E principalmente aqui em Bauru e no Brasil em geral, né? Que Que é é um país calor, né? tropical, calor, o pessoal vai muito em água. Criança, né? Tá sempre em água, então é difícil, mas pelo menos por aquele período tem que É, pra evitar, não poder ter o pode. resultado, né? Pra É poder sair, contraindicado. pra poder ter o resultado é importante. E depois disso do R3, o que que vamos? Depois da R3 faz o fellow, Daí né? termina, né? Aí Daí terminou. decide a vida, né? Quer seguir a vida trabalhando, vai, se não faz o fellow, ou vai para a parte acadêmica, né? Porque no fim nunca para de estudar, né, Gui? Não Nunca tem jeito, para. né? Eu já terminei o fellow, já fui fazer o mestrado. É, Terminei o mestrado e já entrei no doutorado. Então agora, hoje eu estou no doutorado, né? é. Sou aluno do doutorado do Centrinho. Com o Luiz também. Com o Luiz também. Sempre com o professor Luiz lá, orientando. Mestrado em implante coclear, em resultado auditivo do implante coclear, e o doutorado a gente está focando mais no pós-operatório de paciente com fissura, em relação à viagem, a transporte Com terrestre e implante, você aéreo. fala. Não, não. É cirurgia, qualquer cirurgia realizada no centrinho de paciente com fissura. Ah, entendi. Mas o que? O que acarreta o transporte, é isso? Algumas alterações, complicações, sintomas que o paciente possa vir a ter nesse transporte, aéreo ou terrestre. Logo Isso que a após a gente quer. cirurgia. Isso. Isso que a gente quer descobrir se está tendo alguma Ou se tem alteração. diferença de um transporte pelo outro, Sim, sim? sim, na comparação, né? Se o paciente que viajou de ônibus por 5, 6 horas, seria melhor ele viajar de ônibus do que 1 hora de avião, por exemplo, devido à variação de pressão, então Sim. pode dar alteração em cavidade, principalmente nariz, E hoje tem ouvido. alguma orientação assim do paciente que faz cirurgia no ouvido, alguma coisa assim de não ir de avião ou não? Tem orientações principalmente da Academia Americana, são orientações que o mundo todo segue, mas mais para outras cirurgias que não as de cirurgias de otorrino e cabeça e pescoço. Então, cirurgia de amígdala, por exemplo, não é recomendado nos primeiros dias, por risco de sangramento. Então, o paciente pode ter uma urgência, uma emergência no voo e não tem como resolver, né, pelo sangramento. Então, a gente orienta a ficar na cidade que fez a cirurgia ali uma semana, 10 dias, até uma nova avaliação para liberar. Mas não tem algo fixo, então isso também a gente quer Varia, ajudar. né? Varia muito, Porque, casos e porque aqui em casos. média, por exemplo, num pós-operatório de amígdala, vai embora no dia seguinte No dia praticamente, seguinte, vai para casa, sim. né? De ouvido também hoje, depois da pandemia, um dia também, fica internado, vai para E vai casa. embora Antes a gente depois, né? deixava um pouquinho mais, 2 É. dias, 72 horas às vezes. Porque agora só o implante, né? E a tímpano que fica um pouquinho mais, né? Fica um pouco mais. E se for viajar de avião, aí também precisa do Medif, que é a Que liberação, né, que demora as também um pouquinho, companhias né? aéreas Mas, por exemplo, se a solicitam. pessoa compra e fala, ó, eu vou com avião particular, vou embora no outro dia. Comprei A passagem. Você gente, a gente tem. Já segura um teve pouco. casos assim, ó, segura um pouco, Tenta segurar um pouco na cidade, segura um né? pouquinho, Pra não Mas correr. Mas por causa da pressão mesmo, por né? causa da pressão, a variação de pressão, né? Não, Principalmente a porque, decolagem e o no risco de pouso. sangramento de tímpano ou de implante é bem pequeno, Não, é né? minúsculo, é Não minúsculo. tem. Mas às vezes a perda da cirurgia, né? Uma Sabe? tímplanoplastia que a gente vai reconstruir o tímpano, por exemplo, né? Fica muito delicado o lugar, né? Exato, o enxerto tem que ficar naquela posição. Então, a pressão pode causar um deslocamento do enxerto e o paciente perde a cirurgia. Então, é o por correto isso seria esses não voar. cuidados. Não voar naquela primeira semana ali, até a gente ter uma nova avaliação para liberar. Então tem meio que uma orientação disso já de fazer. Sim, Já sim, fala isso, né? sim. As cirurgias de otorrino, a gente sempre pede que retorne, né? 5, 7 dias, pra gente ver como que tá a cicatrização, como é que Não tá a deve, às vezes o cirurgia, paciente fica na pra poder cidade, liberar. mas Fica vai na cidade, né? antes de ir embora. A gente já orienta, né? Antes de operar ou na indicação Mas da é todo mundo não cirurgia. pede pra ter alta depois? Todo Falando, mundo quer ir embora, né? todo mundo, A gente entende que todo mundo concorda até operar. Daí operou, falei, não posso ir embora no outro posso ir dia. Fala, embora. pô, mas não falei que era daqui 2 dias. Não, mas eu já quero ir Pode agora. ficar no hotel, na pousada, tá no Airbnb, É. espera 5 dias aí, a gente reavaliar. Porque pra Isso fazer todo acontece mundo muito. concorda, cara. Não é assim? Todo mundo. Concorda, fala, não vou fazer, depois que faz, começa. Primeiro dia já fala assim, não dá pra eu ir embora, eu não posso ter alta, eu não quero ir pra casa. É sempre assim. Mas é muito difícil, cara, ficar fora de casa em pós-operatório. Muito, muito. E tem pacientes que vêm, às vezes, fica 30, 60 dias, né, de acompanhamento. Não, e muito Então tem que paciente, ficar na cidade. muito paciente não evolui. Na internação, ele chega em casa, parece que vai de uma vez, assim, ó. Uhum. Porque daí acho que é a questão de ter essas coisas no ambiente, tem gente que é De muito estar ligado habituado, nisso, né? De não conseguir. E também eu vejo que para os menores, por exemplo, que a questão da alimentação
Às vezes os pais vêm junto para cozinhar em lugar que é fora de casa, não tá na sua cozinha ali. Tudo é bem complicado, né? Fica às vezes dependendo de pedir comida. Hoje em dia é bem prático, mas não é igual, né? Não é igual tá em casa, Não né? é Fazer igual, um né? feijão e arroz em Não é casa igual, ali. né? E tem todo dia tem casos assim, né? Os pacientes Não vêm acaba já. sendo. Tem alguns que a gente já conversa e a gente já sabe que a mãe alugou um Airbnb É, para para facilitar, ficar meio mais numa como se casa, fosse em assim, casa. mais normal Isso. ali, Não precisa né? ficar 30, 60 dias na cidade, né? Antes de voltar. Não É bem acaba comum. sendo uma realidade do dia a dia ali do tratamento. Tem que ser conversado, né? Sim, tem que ser explicado antes, é para poder se organizar, né? Vem com roupa e tudo mais. E agora você virou um bauruense, né? Não vai mais embora, tá difícil de ir para casa? Hã? Tá um pouco difícil, É, mas volta e meia dá pra ir um pouco. porque é longe também, É né? longe, é longe. Tem que pegar pelo menos 2 voos, né? Sair daqui, Você é o quê? São Paulo, daí São Paulo, Porto Alegre? São Paulo às vezes vai para Porto Alegre, conforme a companhia aérea, e aí para Santa Maria ou para Santo Ângelo, para o interior também do Rio Grande do Outro Sul. voo ou não? Outro voo. Ou às vezes consegue algum voo direto de Viracopos para Pra lá, lá, é. aí facilita. Dá para ir até Campinas ou pegar o voo daqui para Campinas, né? Mas mesmo assim, é sempre um pouco difícil. É Porque aí grande. já O perde um dia de viagem, né? Brasil Precisa de é ter grande, mais né? tempo. É muito grande. Você já foi de carro até lá? Já vim de carro. Eu trouxe É. meu carro quando eu vim para Ah, cá. alguém tinha que E nunca trazer, mais né? voltei. Quando você volta, deixa ele aqui agora. Fiquei traumatizado com a viagem. É. Umas 18 horas de viagem, mais ou menos. Você veio em quanto tempo? 2 dias, 2 nós dias. parar no meio do Paraná, tem que parar um pouquinho, não tem como. Essa amiga que eu falei que me deu a cuia, eles vêm 2 dias também, mas eles vêm só de carro, cara. Só de carro. Só de carro. Vem revezando, É, eu assim. acho que parando é mais tranquilo, mas precisa, Mas precisa é ter programado tempo para um também, dia, sabe? né? Precisa Para ter um dia. Tem que tempo. curtir a viagem, tem que curtir e estar na estrada Não ali, dá pra né? ter pressa. Ah, não dá, né? Porque não vai chegar, Não, né? não tem jeito. E Pega trecho de estrada pior, estrada melhor, faz parte. daí não acaba que é melhor ir de vez em quando e passar um tempo lá. É, exato. Fica Não, um não vou ali. tempinho mais. Mas é bom ficar assim depois da residência, né? Porque eu lembro quando eu terminei a residência, fiquei um tempo assim meio, não num limbo, mas você fala assim, puta, o que eu vou fazer agora e tal. Daí quando você passa no concurso, fala assim, eu tô no lugar que eu queria, que eu formei, é muito gostoso, né? Muito. E eu fiquei um tempo lá só como estudante, né? Hum. Depois que eu terminei o fellow, então eu fiquei como um mestrando. Eu era estudante da pós-graduação, né? Mas sempre estava lá junto, então Não sempre deixou de tava, trabalhar, não né? deixei de estar junto com os residentes, com o professor Luiz lá o tempo todo, vendo cirurgia de ouvido, com a equipe da Otorrino. Então eu fiquei junto, né? Mais um tempo. E depois teve O a concurso, né? contratação, né? E aí eu entrei. Então hoje eu sou preceptor lá, a gente atende no ambulatório de Otorrino e E no tem, centro tem cirúrgico bastante gente também. hoje, né? Tem 15 residentes, mas 2 fellows, é isso? 3 fellows. Três, Três três. fellows de ouvido que entram todo ano. Então, fora os profissionais, tem 18. Sim, sim, É gente pra caramba, né? sim. Mudou, né, recente. Então a gente ainda tem R3. Foram 2 vagas a mais que entraram na residência desde o ano Ah, passado. Então a gente ainda tem 3 R3, aí 5 R2, 5 R1. Então isso tá. tá aumentando ao longo do tempo. Ano que vem a gente já vai ter os Mais 5, 18. os Mais 18 5. daí. Isso. É gente pra cuidar, hein? É muita gente. Fica de olho em todo mundo. Não, é porque às vezes você tá operando, tem outro no ambulatório, tem outro em outra sala, O tempo todo. e você tá cuidando de todo mundo. Conforme o dia, sim. Então, É, né? às vezes tem mais de um Não, não chefe ao cuidando mesmo assim, tempo, né? Mais de um preceptor lá ao mesmo tempo. Obviamente, se tem algo no centro Fica tentando cirúrgico. orientar todo mundo ali, né? Sim, sim. É um Pra quem desafio, tá né? ali. Então, pelo menos uns 10 a gente sempre tem que ficar de olho E é ali, um desafio, discutindo o né? caso. Muito, muito. E é um desafio pra gente, para o ensino, né? A gente mais aprende do que ensina. Continua tendo as aulas toda semana? Como que tá isso? Toda semana a Toda gente semana? tem Tem discussão uma. de casa. Isso é muito bacana de ter, cara. Eu lembro que teve um amigo, o Paulo Domingos fazia isso na USC, na época de lá tinha um dia que assim, os alunos escolhiam um artigo para resumir, outros apresentavam um caso clínico. Então era um dia que tinha 5, 6 assuntos ali em pauta no lugar. Era muito bacana o dia. E aí é bom que a gente pega os casos clínicos do ambulatório também, né? Consegue É, do que tá discutir. acontecendo, do que vai A, operar a às vezes partir ali, do que a né? gente vê de mais novo na literatura, a gente consegue também aplicar, né? Nos próprios casos Então isso, clínicos dos assim, eu sei que pacientes. às vezes é um porre, você tá do dia inteiro ter que ir à noite, mas é muito legal isso, né? Se eu Assim, não fico lá, eu sinto falta de não é ter acostuma, o cara, nosso porque dia de discussão. é muito produtivo isso, né? Porque nivela todo mundo, né? Todo mundo dá um palpite, escuta, Então, desde o R1 que está fazendo cirurgia mais simples, ele ou tá está começando no serviço ali, ouvindo né? do implante coclear, que é a cirurgia do Fellow, né? Tá 4 anos mais velho que ele E às vezes se ele quiser na acompanhar aquele otorrino. caso, ele vai lá ver a cirurgia no dia, acompanha, né? Vê o Tem que tudo na planejou. mão. Então, isso é Exatamente. bacana. Porque às vezes acontece muito comigo, assim, do residente ir assistir a cirurgia.
Mas no dia que eu planejei, no dia que eu avaliei tudo, ele não estava presente. Acontece às vezes. Daí, às vezes, vai só na cirurgia e fica meio, não perdido, assim, mas não sabe o que está acontecendo, sabe? Não sabe o que planejou, o que vai fazer, o movimento E que não vai tem um ser. vínculo também com o paciente É, às vezes, né? Mas isso acontece porque é muita gente, né? O acaba, volume é acaba não muito dando. grande. Então nem sempre quem viu no pré-operatório, quem fez a É quem vai indicação da acompanhar lá, cirurgia né? é quem vai operar e fazer o pós-operatório, né? Porque Acontece. quando o caso de você indicar, acompanhar e executar, né? Daí é bem melhor, né? Isso às vezes os pacientes nos questionam, né? É. Mas toda a equipe sempre está ciente daquele caso, né? Então não é porque quem operou não está atendendo ali no pós-operatório naquele dia que Porque foi eventualmente quem discutido em operou. conjunto, né? Exato, todo mundo tá a par do caso, né? Então Isso, isso a gente fica tranquilo é, e em relação a isso. valoriza o serviço, né? Muito. Valoriza. E agora, vocês vão também com produção científica, essas coisas assim também, ou você não orienta isso? E orientar ainda não, É, né? Tô esperando terminar o doutorado para ter para poder começar. para Você gosta poder disso aí orientar também, Gui? mais. Eu gosto. Você Eu gosta? gosto dessa parte acadêmica, científica, discussão. Sempre estar atualizado, E escrever. amostra, essas coisas assim? Nossa, isso é... Porque E essa que você... também vai viciando, né? Isso, Porque a gente vai vai tendo ideia, vendo né? E vai tendo ideia. e Porque quer ficar aplicando. isso que você falou da viagem, isso vai dar uma amostra grande, né? Sim, sim, todo dia tem paciente viajando, né? Porque No se é de centro imagem. viagem, todo mundo vem de fora. E se é para qualquer cirurgia, qualquer meio de transporte, A gente precisa fazer o cálculo você pega, amostral para você ter um pega todo fim na mundo, né? É. pesquisa, né? Senão a gente Porque fica eternamente coletando. todo mundo viaja, né? Todo Todo mundo. mundo chega ali, chega e vai de alguma forma, né? Então todo mundo é amostra, né? Todo mundo. O foco inicial seria mais nos pacientes que voavam, né, no pós-operatório. Mas a gente achou interessante também agora acrescentar pacientes com transporte terrestre, até para ter uma comparação, né? Usar como grupo controle Para ter também. um parâmetro, né? Sim. Tipo, o que seria o normal ali, o de quem não. Se os sintomas são os mesmos, É, né? Será que é só se por causa da muda. pressão do Porque o paciente voo? pergunta isso, né? Assim, pergunta pra gente também e se fala assim, pô, não sei, né? A gente realmente não sabe, porque É, não se tem uma resposta, né, científica clara em relação a isso. do que vai. Não tem um consenso, assim, Nem os de. pacientes sem fissura, ainda mais os Não. pacientes com fissura, né? E até mesmo hoje, a questão do medível, de ter que esperar às vezes uma semana, 10 dias, tem cirurgia que eu acho que precisa e cirurgia que eu acho que não, sabe? E tudo é custo, né? Para o paciente, para o sistema, paciente, mais É, tempo de internação, mais tempo fora de casa. Então, tudo alguém paga essa conta, né? alguém está pagando. Isso também para a gente facilitar esse fluxo, né, do É. paciente de ir e vir. Eu não sabia não, porque outro dia eu pensei nisso aí, porque às vezes tem cirurgia simples que o paciente fica aqui uma semana esperando para ir embora. Uhum. E às vezes o paciente fica, todo jeito ele fica aqui de alguma forma, né? Quando precisa do transporte aéreo. Então, é um jeito de também falar assim, ó, não, provamos aqui que não precisa, não Exatamente. tem que ficar. A gente tenta facilitar essa volta do Não, é o que paciente, eu já né? vi de gente, não posso de avião, então eu vou de ônibus. É, porque o cara não quer ficar aqui às vezes esperando, né? É. Muita gente já vi acontecer isso, muito comum. Se a Assim gente como. conseguir mostrar também que o sintoma é o mesmo, né? É, Então, isso também facilita, porque é muito mais rápido, né? O paciente, em vez de fazer 12 horas de ônibus, vai fazer um voo de 1 hora, né? né? Então, às vezes isso não vai Que ter está problema envolvida só a na pressão, cirurgia. mas talvez não altere Porque vocês nada. estão vendo de otorrino, mas vai ser um estudo meio para todo mundo usar, né? Sim, sim. Embora a gente vá É focado no focado no otorrino, paciente mas. com fissura, Porque na otorrino. sangramento, essas coisas, tudo é meio parecido, né? O tipo de cirurgia ali. Sim, sim. Então, o que tiver de resultado, todo mundo vai pegar e transformar pro seu ali e fazer, ó, Tá aqui. O Gui falou que pode, então vai embora. Então não fica mais na cidade. Esse é o objetivo, é facilitar para todo mundo. É ter uma aplicação clínica, né? Para a É. gente mesmo. Não, trabalho assim é muito legal de ler, de ver, né? Quando você vê, fala, eu consigo usar, né? Porque tem trabalho que às vezes é um trabalho legal, deu trabalho para você ver quem fez, mas às vezes você não consegue pôr no dia a dia, É né? difícil a aplicação na Não. prática, né? Então, um negócio muito específico que você fala assim, pô, é legal, por exemplo, que quando precisa você sabe que ali foi estudado, mas não é um negócio que você vai pegar e ler. Você sabe o que fez, mas você não vai pegar e falar, vou ler isso daqui para poder Para somar, pra aplicar. aplicar, É. né? Porque você fala, é um caso muito raro, às vezes. Chama atenção por isso também artigo, né? De coisas raras, né? De coisas que nunca acontecem. Mas você fala assim, pô, se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. Agora, isso questão da viagem, pós-operatório, sangramento, coisa assim de que melhora o dia a dia, acho que isso, Tem um impacto direto, é, né? A gente mesmo consegue que não mude realmente nada. usar. Mas Mesmo pelo que não menos, mesmo mude. que não mude. Mas tava certo, não precisa mudar nada. É isso que é para A fazer. gente consegue tá lá escrito e Vai ter consegue. e ter um número grande ali de paciente, né? Gigantesco. Não, com certeza. Gui, valeu. A conversa é isso? Foi bom? Chimarrão bom Vamos tomar também. mais chimarrão, vamos acabar o doce. Quer falar alguma coisa que eu não te perguntei, Gui? Que você queria contar e eu não falei?
Que isso, Zé? No geral. Se não vai comer, eu vou comer esse doce. É bom esse doce, né? Pra caramba. Sabe que ele vende. Dá um gole pra mim. Ele manda a erva, ele manda o mate, manda umas rapaduras junto. É hábito também do gaúcho. Eu nunca tinha tomado assim. Chimarrão. Mas você põe Comendo na uma boca, rapadura. derrete na boca, né? Rapadura ou comendo pipoca também. O pessoal come muito. Hum. Uhum. Mas eu vou ter que experimentar o teu chá também depois. Não, vamos. Não vai dar tempo. E o. E agora parando o mestrado, terminando o mestrado e defendendo, você já vai parar um pouco? O Não vai ter doutorado? fim, é. Mestrado não, O doutorado. doutorado. Ah, se tiver um pós-doutorado, aí a gente tá É. aberto, né? Cara, pior que se para, acho que desanima de voltar, né? É melhor seguir, já terminar tudo que tem que fazer. Porque o. E agora, essa questão do centrinho, vocês estão com um aluno também da Faculdade de Medicina junto ou não tem nada a ver hoje? Sim, Tem sim, também? sim. De alguns semestres, né, que passam com a gente lá. É? Então sempre tem o residente para tomar conta, tem o interno junto, ou às vezes eles estão no estágio eletivo, então eles escolhem ficar na otorrino. Otorrino também tem ali que por acompanhar, 30 né? dias, 15 dias, então fica junto. Então sempre tem mais 2, 3 ou É 4 que eu não alunos. vejo muito eles dentro do centro cirúrgico assim. Ou não sei quem é às vezes também, né? É, às vezes a gente confunde, né? Mas sempre tem. Sempre Tem tem também, aluno tá da ficando junto faculdade. também. No centro cirúrgico e no ambulatório, né? O tempo todo. Sempre tem alguém, Sempre alguém da tem faculdade Sempre acompanhando. tem, sempre tem. Diferentes semestres, né? Então, também. Um vai aprendendo com o outro dentro do próprio curso. Como se fosse uma outra residência com um nível de aluno ali para poder Aí acompanhar, fica né? junto com o R1 que está atendendo, começa a atender também junto, com supervisão. E você começou a atender fora, Gui, ou não conseguiu? Fora? Não tem tempo, né? Não, fica só no centrinho. Agora, eu tô... Agora que você organizou aqui, vai dar também para conversar, não vai? Na verdade, agora eu tô como professor na Uninove, na medicina lá. Então é você tá com mais eu trabalho. tomo mais um tempo da semana. Então você nem tem tempo de ter consultório hoje em dia, não? Não. Fico centrinho e É? aulas. É, Que é o que eu gosto de fazer, né? porque também se abrir o consultório, vai para outro lado das coisas, né? Eu tenho que focar. Vai para outro lado aí. Acho que no hospital, no centro, já é meio que um consultório ali, né? Porque você tem agenda, paciente opera, cirurgia, pós-operatório. Exatamente, o tempo todo. Terça-feira, por exemplo, é o dia que eu fico 12 horas lá, né? Direto, o dia todo. Então, tem agenda o dia todo, a gente fica ali com os residentes discutindo o caso, então, e não para. É um dia que você Um consultório. acorda e dorme quase lá no hospital. Praticamente. Chega em casa já 9, 10 da noite. Não sabia da faculdade, não. É novo que você começou lá? Foi agora esse semestre. Esse semestre? Uhum. Dando aula pro terceiro ano lá. É legal? Parte de cirurgia. É Cara, muito legal. eu não sei se gosto da docência. cada vez mais hoje o pessoal... Muita gente querendo medicina hoje, né? Muito, muito. Por que será que mudou? Como? Parece que tem muito mais gente querendo, muito mais faculdade, mesmo assim, sempre uma procura enorme para fazer, né? Sempre. Mas ainda é resquício da mentalidade dos mais velhos, né? É? A medicina é o futuro, que é o que dá dinheiro, mas a realidade hoje é outra, né? Embora a gente Ah, mas acho que... consiga sempre ter um emprego, né? O médico sempre consegue trabalhar, arrumar um trabalho fácil, né? Mas não tanto quanto antigamente. Então, acho que essa mentalidade ainda persegue e é muito comum desistências, né? No meio do curso. De achar que... Porque não é Mais fácil comum do também, que né? antes. Não é fácil. Não é fácil. Não é assim também. Chega ali, a maior desistência geralmente é no primeiro ano, né? Quando o aluno vê que não é para ele. E depois, quando começa o ciclo clínico mesmo, né? Que é ter contato direto com o paciente, aí viu também que Às vezes não é o que quer lidar, né? aquilo que queria. Ou vai para patologia, para radiologia, né? Que são especialidades que não lidam diretamente com o paciente, né? Vai ser uma outra realidade. Mas a questão de falar assim que arruma emprego fácil e tal, isso também não é uma mentalidade tipo. Porque ninguém quer fazer só plantão pro resto da vida também, né? Não, eu digo que é uma mentalidade dos nossos pais, Porque dos eu nossos vejo assim, avós. a né? maioria faz às vezes um plantão para complementar a renda e tal, mas ninguém vive só de plantão, né, hoje em dia, né? Não, muito difícil. É para Se complementar. você não buscar uma especialidade, se diferenciar de alguma forma ali, o mercado te engole, né? Muito, muito. Claro, tem gente que nasceu para estar no plantão, né? É, Então passa a que vida gosta lá e mesmo, né? se especializa, né, em urgência, emergência. Então cada um segue os seus passos ali. Mas em geral o pessoal, o plantão, o
pessoal utiliza como um caminho, né? Enquanto eu tô estudando, eu pego plantão de noite, Antes de fim de fazer semana, né? residência, isso, para fazer a especialização, né? Para facilitar. Ou até durante, né? Durante também, às vezes, acontece. Quem não gosta de dormir, né? Às vezes pega. Quem não quer estar muito em casa, Ah, vai para o hospital. porque não é fácil não, cara. Já vi residente que faz isso, assim, às vezes fica varado, né? Não tem jeito. Muito. E hoje não tem plantão de boa, né? Você pega um plantão lá, não vai ninguém. Tipo, você vê, toda vez que eu vou em pronto atendimento é Tá cheio, sempre cara, cheio, sempre né? cheio. Mas não dá para dormir lá quem tá. Eu acho que quem vai Tem não escala, tem dia faz tranquilo tudo lá, não. mais, mas Não tem dia, não tem dia de boa, não. não tem tranquilidade, não. Não, mas valeu. Gui, obrigado a conversa, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, Zé. Eu que Eu, agradeço. eu acho que a gente falou do que eu queria ter comentado da cirurgia do paciente com fissura, da idade das coisas, de quando procurar um otorrino, que é muito importante, da questão das épocas, né, de conversar e de se falar interdisciplinar ali para poder ajudar quem é de fora e precisa de ajuda. Então, acho que isso é um caminho. E acaba que às vezes, até a gente acaba orientando alguém na cidade quando precisa, assim, que tem vindo muito paciente, às vezes até na barriga da mãe, ou recém-nascido, assim, que eu sei, ó, vou te ajudar, mas é mais para frente. Por enquanto, a gente vai só exatamente. conversar aí e orientar. Acho que isso ficou bem claro aí para quem assistiu. A conversa foi muito boa. Como sempre, quando a gente se vê, né? A gente nunca A se gente vê se muito, mas encontra. se vê rapidinho, mas Coloca quando a o gente se papo vê, em o dia. papo é muito bom. Volte mais aí. Se souber de alguém que tá lá que queira vir falar, ou alguém que ajude pacientes com fissura, alguma coisa assim, aceita a fazer sua o convite recomendação lá, aí. então. Se tiver algum residente Aí que eu venho queira vir assistir falar. junto aqui. Não, vem junto, ou quiser sentar junto com alguém que você tá orientando lá também, vamos combinar. Tá bom? Perfeito. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Zé. Descansa, eu sei que você Imagina. tá o dia desde cedo aí. Muito Muito obrigado. obrigado. Sabe que tenho o maior orgulho de ser seu amigo aí, de conhecer você desde quando chegou aqui. Desde sempre. Você é pior que Eu desde vim aqui no sempre. consultório, né? No Desde primeiro ano que sempre, eu né? tava aqui. Já te Nem conheci. parece, né? O tempo Passa voa rápido. e quem imaginava, né? Achei que você ia Que ficar aqui um estaria- pouco e ir embora, no fio virou. Você instalar o MARP ia me Não, não é liberar. nada. Foi muito bom. Fiquei aí e voltei. Foi muito bom. Eu acho que quem, quem gosta fica, né? Acho que você descobriu isso também, assim, do prazer de estar aqui, de estar nessa função. Eu vi que você, dá pra ver que você adora isso, você é apaixonado pelo lugar e pelo que você faz. Então, com certeza, só vai crescer e melhorar cada vez. Obrigado aí, Deus, tá Deus bom? quiser. Obrigado, Zé. Valeu. Pessoal, vocês ficaram até aqui, não deixe de curtir, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa. Muito obrigado e até o próximo. Valeu.